Explica-me o número crescente, porque eu acho que a educação é a base de tudo. Também acho. Boa. Também acho. Temos que concordar em alguma coisa. Explica-me o número crescente de alunos fora do ensino básico. Não se explica. Não, calma. Tu tens de explicar. Calma aí. Não, isso é um problema que existe que não tem que se explicar, tem que se resolver. Mas tu não estás a resolver. Pois, mas tem que se resolver. E eu aqui sei. Nós estamos de acordo. E se tu não estás a resolver, quem que tu. Ok. Tem que ser resolvido. Boa, ainda bem. Tem que Estamos os dois a discutir. Temos que resolver isso. Como é que nós vamos resolver isso? Porque eles não estão a resolver. Como é que nós vamos resolver isso? Tem que haver uma aposta muito mais séria do Estado na educação. Tu esperas que esse Estado faça isso? Não, vou-te perguntar porquê. Deixa só concluir. É só porque os números da escola estão a aumentar todos os anos. Se todos os anos estão a aumentar, a pergunta que eu te faço é legítima. Tu achas que eles estão a fazer alguma coisa ou vão fazer alguma coisa para melhorar isso se todos os anos piora? Calma. Então estás a dizer que esse Estado, desde que o colono saiu daqui, não fez nada com a educação. É isso que está a dizer? Porque não é esse o facto. Estás-me a perguntar, vou-te responder. Responda, porque não é esse o facto. Eu acho. É esse o facto. Eu acho que o MPLA, enquanto governo, tem feito mais mal a Angola do que bem. Se me perguntares, nós estamos a falar da educação. Então, se for pela educação, vou dizer assim: eu estudei em escolas nacionais públicas até quinta classe. Na quinta classe, eu fui para Portugal porque o Estado ou o governo não pagava os professores há não sei quantos meses. E os meus pais, para não me fazerem perder um ano, mandaram para fora. Isto em 2008, não sei. Estamos em 2025 e neste momento nós temos professores que não são pagos, temos professores que reclamam e levam porrada porque estudam numa escola que cheira a cocó. Nós temos problema da água que faz com que o nosso nível de infecção urinária para as mulheres dispare, a cólera disparou, a malária não diminuiu. Portanto, a tua pergunta eu respondo assim. Para mim, o MPLA é das piores coisas, é o maior cancro que existe para Angola e eu não sei precisar só se é desde 75 que eu não estava lá, mas desde que eu me conheço como pessoa, que eu sou, portanto, exposto naquilo que é a minha opinião, que eu acho que não há nada de bom a vir daí. Não, mas isso é o problema. Mas a questão é que os factos lhe desmentem. Okay. Porque há pessoas que estudaram nesse país. Eu também estudei aqui. E depois fui-me embora porque não pagavam. Falar, Tiago, agora também tem razão. Tem razão. Agora também tem toda a razão. Por quê? Porque este país, aliás, as pessoas que reclamam de serem ouvidas e terem oportunidades é porque formaram-se. São profissionais que entendem que têm qualidade para contribuir. Formaram-se aqui nesse país. Nós tivemos uma única universidade no país. Hoje, nós temos 7 regiões. E, portanto, a população formada em Angola, os números estão ali. E, portanto, Tiago, também não podemos... E essa é a falta de razoabilidade que às vezes existe. Por quê? Porque os extremos provocam, de facto, desentendimento. Okay. Dizer que não aconteceu nada nesse país de bom e que tudo o que aconteceu nesse país é completamente errado. Não foi isso que eu disse. Pois, mas sabe eu disse que o MPLA é que tudo o que faz em condições normais não é para o bem do povo angolano. Pois, mas a questão é... Isso é a minha opinião. Se nós tivemos de 75 até 92 uma situação de partido único. Sim. Ok? E as pessoas formaram-se nesse período. Sim. Quem as formou é quem estava a governar. Eu sei que há pessoas terminar. Tens que permitir. Não houve pessoas que se formaram na Jamba. Não houve pessoas que se formaram na Jamba. Terminar aqui. Ok. Eu só estava a perguntar isso. Só queria saber. Ok. Só queria saber não isso. Tinha. Okay. Pode perguntar. Boa. Não tinha. Aliás, eles tiveram tanto dinheiro, por exemplo, de ter Mustang na terra batida. Ok? Tiveram Mustang na terra batida. Mas não eu não conheço nenhuma estrutura construída por eles e que depois eles digam assim, mas nós estivemos aqui e construímos isso e depois as tropas governamentais chegaram e destruíram. Okay. Só para a pique, tal, umas coisas ali. Entendes? Uhum.
Mas havia economia. Ok. Circulava o dinheiro. E o dinheiro desse país também. Não é dinheiro de outro país. Sim. Tá? Então, o facto é que o governo, desde 75, e nesse caso o governo do MPLA, fez determinadas coisas que é para se tirar o chapéu mesmo. Naturalmente, quem faz as coisas fica também com o ônus de não ter feito as outras coisas. E fica com a responsabilidade de ter que as fazê-la. E fica com esse compromisso de ter que as fazê-la. Aliás, há um reconhecimento público do MPLA em relação a determinadas coisas que deviam ter sido feitas. Refere-se, por exemplo, muitas vezes o investimento que não foi feito na altura em que nós tivemos o boom do petróleo. É verdade que deviam ter sido feitas outras opções em relação à diversificação da economia, por exemplo. Mas isso só se assaca a quem faz. Sabe porquê? Porque quem não faz nada também não se assaca nenhuma responsabilidade mesmo. É verdade. Essa é a questão. Falava da educação e nós tínhamos só uma universidade e agora temos 3 regiões. E a qualidade? Porque nós podemos fazer muitas estradas, mas se estiverem todas buracadas, eu não sei até que ponto é que isso entra para aumenta na esperança média de vida do angolano. Não existem estradas eternas. Né? Não, na minha pergunta... Elas vão estragar em algum... A minha questão é entre a quantidade... Ou vão fazer manutenção, ou depois vão parar de não, raiz, eu nem queria ir pela estrada. Eu nem queria ir pelas... Eu nem queria... Eu não queria ir pelas... da formação. Eu não queria ir para as estradas porque as nossas estradas parecem papa. Aquilo é mesmo de 2 em 2 anos é para fazer ali uma massa qualquer. Não é pelas estradas. É educação. Pelo menos aqui não vi papa. Eu passei por aqui. Na marginal, né? Aqui mesmo, a passar não vi papa. Se eu disser que é do tempo de Zé Eduardo Caimão. Olha, a minha questão é nível do MPLA. Então, se é do MPLA, e ainda bem que foste ainda bem que foste aí, porque se é do MPLA, então o MPLA é todo ele. Todo ele. É o conjunto todo. O MPLA é o partido que sustenta o governo e, portanto, as coisas boas que esse governo fez é o MPLA. São louros para o MPLA, e as coisas boas que não foram feitas é responsabilidade também do partido que suporta o governo, claramente. E as coisas más também. Nós esquecemos muito essas partes. A minha questão Mas eu acabei de dizer não, isso, as coisas menos boas é diferente de coisas más. Porque quando um ministro rouba a saúde e de repente tu não tens uma seringa, porque eu sei que nós sabemos. Eu não disse que alguém roubou. Calma, deixa só concluir também. Eu também sei que aqui vai ser bom. Eu quero que tu voltes outra vez, só por causa disso. Tranquilo, não, vamos vazar. O país é nosso, não te preocupes. A minha questão é, nós temos que tocar nas coisas tal como elas são. Imagina que eu tenho a responsabilidade de tratar da educação. E não há só uma faculdade e agora eu faço 5. Mas a nível de qualidade, nós não estamos no ranking das 100 da África. Mas nós pusemos provavelmente mais dinheiro, mais investimento nas universidades do que as outras 100. Então a pergunta que eu acho que nós temos de fazer é, nós fazemos coisas em quantidade, mas e a qualidade das coisas? Compensa a quantidade de dinheiro que nós depositamos ali? Tiago, o grande problema é nós começarmos a discutir primeiro ideias, porque nós achamos que nós investimos muito mais em educação do que os outros países investiram. Mas isso é o que nós achamos. Okay. Nós temos que trabalhar com números. Ok. E se não trouxer números, nós vamos ficar mesmo nessa... Pensamos que nós investimos mais. Okay. Talvez não, mas deixa-lhe responder. Eu sei que nós não. Educação não é o nosso forte. Deixa-lhe responder. Há uma discussão sobre a questão da qualidade da educação. E, pelo menos cientificamente, estamos a falar de sociologia da educação, que é uma coisa que eu tive a felicidade de estudar e tenho interesse, e faço pesquisas em relação a isso. Okay. Quando tu falas de qualidade, tu tens de estabelecer metas. Ok. Por quê?
Tu tens de estabelecer uma meta para depois dizer assim, eu não atingi essa meta. Exato. E, portanto, não formei com qualidade. Exatamente. Quando nós discutimos e dissemos assim, o nosso ensino não tem qualidade, qual é a nossa referência e qual é a nossa meta? Ok. Essa é a questão. As pessoas que discutem, eu não discuto isso em relação à nossa educação. Sabe por quê? Nós tivemos, por exemplo, e ouve-se as pessoas dizerem assim, mas a quarta classe do tempo colonial era muito mais valiosa do que a licenciatura de hoje. Pois era, sabe por quê? Porque naquela altura, para ter emprego, bastava saber ler e escrever. O mundo teve período de pleno emprego. E, portanto, bastava saber ler e escrever para ter emprego. É normal que alguém tendo quarta classe, sabendo ler e escrever, tenha emprego. Hoje, aliás, com a introdução de um elemento fatal para o emprego no mundo, que é a introdução de novas da inovação, da tecnologia, que vai desempregando pessoas e vai convocando mais qualificação, não basta uma licenciatura, tu tens que fazer especializações. E, portanto, a discussão da qualidade, ela não pode ser feita no senso comum. Ok. Tem que ter uma meta. E eu costumo sempre a dizer o seguinte, eu olho para alguém, se nós falamos com o pessoal que está aqui nessa sala, que eu volto a agradecer por estarem aqui a nos ouvir, se perguntar, o senhor é mal formado? Vai dizer que não. O senhor é mal formado? Vai dizer que não. O senhor é mal formado? Ou seja, se perguntar a cada um de nós, vai sempre dizer, eu não sou mal formado, eu sou bem formado, eu tenho qualificações. Está a ver? Mas depois, tu não tens, a primeira coisa, o primeiro referencial é que tu não tens, do ponto de vista do investimento, do setor privado, tu não tens investimento capaz de absorver essa mão de obra. E então tu vais encontrar um licenciado a engraxar. Ok. Mas sabe, você não pode dizer que aquele licenciado não tem qualidade. Ele não tem uma oportunidade para mostrar a sua qualidade, para apresentar a sua qualidade. Aliás, a discussão científica da questão da qualidade do ensino, ela é discutida em 3 pilares. É o Estado, a economia e a educação. Tu só podes discutir qualidade de educação quando tu tens diálogos desses 3 pilares. E eu estou a falar, isso é ciência. Tu não podes, quando tu não tens uma sintonia entre educação e economia. Por quê? Porque quando nós temos formação, nós temos que dialogar com a economia, porque essa formação é para satisfazer a economia. Tu tens que ter esse diálogo, depois tem que ter diálogo com o Estado, porque o Estado é que estabelece as políticas. Então, a discussão que se faz hoje em dia sobre a qualidade da educação, e parece que todo mundo acredita que a nossa educação não tem qualidade, é uma discussão despida de rigor científico. Ok. Pois, porque todo mundo depois acha que não há qualidade, mas qual é a meta? Nós temos capacidade para temos que medir fazer essa análise. Nós temos capacidade para medir a nossa qualidade. Nós sabemos qual é a meta.